Você sabe que uma entrevista ela é composta por a fase de small talk, em que você fala sobre você, a fase que a empresa fala sobre ela, a fase de perguntas e a fase de retomada da entrevista inteira. Hoje a gente vai falar sobre o que a empresa espera de você. A empresa se apresentando para você. Se inscreve no canal, que toda segunda, quarta e sexta a gente vai ter vídeos sobre as mais diversas partes de um processo seletivo internacional. O que a empresa espera de você? É muito engraçado falar sobre isso, né? Porque nesse momento a empresa também tá se vendendo para você. É muito comum no Brasil as pessoas estarem disputando, né, vagas à tapa no mercado de trabalho. Mas quando você começar a procurar vagas para a Europa, você vai ver que tem muito mais vaga do que candidato. Você pode ver até pelo LinkedIn, ele mostra lá a quantidade de candidatos, a quantidade de pessoas que estão se candidatando para aquela mesma vaga que você almeja. Você vai ver que, por exemplo, em Berlim tem 72 vagas para cada dev que tem na cidade. O que acontece? Essa dinâmica do mercado de trabalho, essa dinâmica é invertida. Então a empresa também tem que se vender para você. A empresa vai mostrar, nessa fase da entrevista, o que ela tá te propondo e o que ela espera de você. Nessa fase, a empresa vai te apresentar os benefícios, o salário, ela vai te apresentar qual que é o escopo da vaga exatamente, mais bem falado pelo gestor do que foi apresentado na descrição da vaga, que às vezes é feita até pelo RH. Ela vai te dizer exatamente o que você vai fazer ocupando aquele cargo e o que ela espera de você, quais as competências que ela espera de você, técnicas e comportamentais. É muito importante que você não se surpreenda com essa fase da entrevista. Então, o que você vai fazer? Quando você for chamado para uma entrevista, você tem que entrar no site da empresa e entender exatamente o que aquela empresa faz, o que aquela empresa vende, como que aquela empresa está posicionada dentro do mercado internacional. Você tem que entender a fundo sobre essa empresa. Você tem que lembrar que o processo de candidatura internacional, ele não é um processo de curto prazo e nem é um processo de tiroteio, que eu sempre falo. Para você conseguir uma vaga numa empresa internacional, você precisa ser sniper, você precisa dar um tiro certo. Tem vários alunos que passam nas suas primeiras vagas, na primeira vaga que eles se candidatam. Por quê? Não é porque eles são o suprassumo da humanidade, é porque eles se prepararam com intensidade para ocupar aquelas vagas. É exatamente isso que a gente propõe aqui. Quando você for chamado para uma entrevista, você precisa saber inteiramente sobre aquela vaga, sobre aquela posição, qual salário que você deve ter mais ou menos, enfim, uma expectativa salarial, porque pode ser que te perguntem também e não te deem de cara qual salário que você vai receber. Então você tem que ter todas essas noções antes de entrar numa entrevista. Porque muitas vezes a gente tem aqui no Brasil essa posição de que a gente quer se candidatar para as empresas, mas na verdade na Europa as empresas também estão se candidatando a gente. Então ela também quer te agradar. É importante frisar que a imigração, ela precisa ser feita com cuidado, com responsabilidade. Então é muito importante que você avalie a empresa para saber se vale a pena naquele momento, né, as condições que vão ser oferecidas pela empresa de crescimento dentro do mercado internacional vão te dar aí o panorama que você espera. Então é importante avaliar a empresa para saber se é uma boa decisão você largar tudo que você tem no Brasil para começar a sua imigração por essa empresa. Na maioria das vezes vale a pena, mas é importante que haja essa avaliação, beleza?